na série especial do Anuário do Ceará, a gente conversa agora sobre o papel do Tribunal de Contas dos municípios. Acompanhe como é feita a fiscalização das contas públicas no âmbito do Poder Executivo Municipal. A reportagem é de Luciana Castro e de César Sepp. Com o papel de fiscalizar as contas públicas das 184 cidades cearenses, o Tribunal de Contas dos Municípios disponibiliza as informações através do portal da Transparência. Todas as licitações que vão ser feitas para aquisição de qualquer bens ou serviço têm que estar disponibilizado no portal da Transparência. Todo pagamento efetuado tem, dentro de um prazo de 24 horas, tem que estar também disponibilizado no portal da Transparência. Enfim, todas as ações do governo municipal é disponibilizado no portal da Transparência. E esse portal nós acompanhamos ele diariamente. Há uma dificuldade, claro, ainda de compreender verdadeiramente o que se tem escrito nos portais. Essa é uma discussão que tem sido feita especialmente a partir da publicação da Lei de Informação, mas o fato é que toda informação daquilo que o poder público executa, exerce, desenvolve, gasta, arrecada, para qualquer cidadão é fundamental. Fundamental para o exercício da cidadania e para garantir que a gente possa ter cidades mais justas, gestões mais equilibradas, menos corrupção. Com mais de 700 mil visitas desde o lançamento em 2009, o Portal da Transparência tem sido uma ferramenta no controle dos gastos públicos municipais. As cidades que não atendem às recomendações do TCM na prestação de contas estão sujeitas a penalidades. Aqueles municípios que não estão cumprindo com as informações, com a legislação do Portal da Transparência, ou seja, que não estão cumprindo com o que nós determinamos que seja cumprido, de acordo com a legislação, esses municípios poderão sofrer uma provocação, onde poderá responder processo aqui no tribunal, tomada de conta especial, e se for o caso, até se tiver havendo algum prejuízo à sociedade, ele pode até ser encaminhado ao Ministério Público para que ele entre com a ação de ato de improbidade administrativa. O equilíbrio das contas fiscais das cidades interfere diretamente na vida dos moradores. O município, ele é administrado a partir de um orçamento que vai sendo definido e fatiado a partir de cada demanda ou função que o poder público deve exercer em cada área. Então, se nós partirmos do pressuposto de que o município deve cumprir uma série de funções para garantir que as cidades sejam locais mais seguros para a vida dos cidadãos, e seguros não só no sentido da segurança pessoal física, mas no sentido da saúde, efetivamente, o fato de mantermos as contas em dias e termos órgãos específicos que possam auxiliar no controle é fundamental. É fundamental para que o próprio município, para além das discussões que nós temos feito sobre corrupção e desvios de verba, para que o município se torne cada vez mais eficaz, eficiente na gestão de recursos e bens públicos. A fiscalização contínua é uma maneira do tribunal evitar maiores prejuízos à população dos municípios. Nós criamos aqui o Observatório das Licitações. Nós temos uma equipe aí que passa o dia todinho analisando todas as licitações que são lançadas nos municípios, e aquelas que o tribunal vê que poderá ter alguma irregularidade, imediatamente nós também vamos até o município por ocasião da abertura das propostas de licitação. O poder público deve estar sempre revendo a aplicabilidade dos seus recursos e a forma como ele os aplica. Então, é fato que o Tribunal de Contas impõe, sim, ao Poder Executivo uma limitação no exercício da sua atividade, que é extremamente saudável e, portanto, extremamente importante. Eu continuo a conversar com o economista Marcelo Lettieri. Marcelo, a gente viu aí na reportagem do Anuário sobre o Tribunal de Contas dos Municípios, e me vem à cabeça um dado aqui, que eu li hoje também no jornal, dizendo que o número de brasileiros que não sabem que pagam imposto é de 22%, né? Inocentes.
bastante úteis, mas não sabem que pagam imposto. Quer dizer, o imposto está no consumo, ele não sabe disso. Como é que a gente consegue qualidade na fiscalização das contas públicas dos municípios com um Tribunal de Contas formado por políticos, não necessariamente por técnicos? Difícil, né? Essa é uma dificuldade grande. E nesse outro ponto que você colocou, aí fala um pouco da importância da educação fiscal. O quão é importante a gente mostrar para o cidadão brasileiro, primeiro, que ele paga tributos. Normalmente esses que dizem que não pagam nenhum tributo são os que pagam proporcionalmente mais. Porque nós temos uma carga tributária extremamente pesada sobre o consumo e menor sobre a renda. Então, aqueles que reclamam, não, a carga tributária é alta, normalmente é porque pagam muito sobre o consumo e sabem disso. Sim. E então, se a gente comparar, por exemplo, com o país da OCDE, a gente recolhe cerca de 50% da nossa arrecadação de tributação sobre o consumo. A média da OCDE é 30%. Enquanto na tributação sobre a renda a gente tem aproximadamente 18% da arrecadação de tributação sobre a renda, a média da OCDE é 33%. Então a gente vai ter que, numa economia competitiva, vai ter que migrar para isso, porque a tributação sobre o consumo ela é duplamente ruim. Primeiro, ela penaliza os mais pobres, e segundo, ela penaliza o sistema produtivo. Então a tributação, os países que tinham alta tributação da renda, migraram um pouco para a tributação sobre o consumo, porque ela seria mais simples. Só que nós criamos o pior dos mundos. Migramos para a tributação do consumo, mas criamos uma tributação do consumo extremamente complexa. Está aí o ICMS para falar sobre isso. E quanto ao papel do Tribunal de Contas, eu acho que, primeiro, é uma regra básica de qualquer democracia, você consegue cidadania quando você tem transparência. Então, o papel dos tribunais de contas é isso, é dar transparência às contas públicas. E a gente tem avançado bastante nesse campo, né? Transformar aquele linguajar do orçamento, aquele linguajar técnico, hermético numa linguagem mais popular, para que as pessoas saibam, primeiro, que elas pagam tributo, segundo, onde são feitos os gastos e o que elas podem fazer para contribuir com esse debate. Acaba não interessando muito a quem governa, né? E certamente, e convenhamos, se justiça seja feita, o TCM do Ceará ele tem sido muito atuante, né? Tem projetos didáticos, projetos de didatizar isso, é um papel que ele tem cumprido aí os nossos com algum diferencial recentemente. Os nossos tribunais aqui no Ceará, o Tribunal de Contas do Estado também tem feito isso, o Tribunal de Contas dos municípios, né? Parcerias em que você, de forma didática, mostra para os cidadãos qual a importância desse controle social. Né? Isso dá segurança e dá o que o termo em inglês não tem uma tradução em português, o accountability que a gente precisa para garantir governança, e aí com os gastos públicos mais controlados você pode fazer uma das medidas que é feita no mundo inteiro, os recursos estarem nas cidades, nos municípios, não lá na União. Né? Você só consegue isso quando você tem um controle social das contas públicas que evitem maiores vazamentos. Esse é um papel importante do Tribunal de Contas. Eu tenho um pouco mais que um minuto, se muito, mas eu queria que você me desse sua opinião rapidíssima, claro, sobre esse projeto de repatriação repatriação de recursos que estão fora do Brasil e com as brechas que há para que o sonegador aproveite. Exatamente. A origem do projeto de repatriação é uma tentativa de você repatriar recursos que saíram do país por causa de algum momento econômico complicado. Aí você reconhece isso, né, e aí depois você, mais à frente, vários países fizeram isso, e foi com esse mote que foi originado o projeto de repatriação. Mas como tudo no Brasil sofre desvirtuamentos, né, esse nosso projeto de repatriação ele é totalmente absurdo. Né? Ele criou brechas tais que pessoas já condenadas, né, se confessarem ou se resolverem repatriar os recursos com as regras que foram colocadas lá, a condenação fica inócua, a condenação penal fica inócua, ele está livre. Isso, né? E ainda foi dado um benefício de ele pagar um tributo com base no dólar de 2 anos atrás, na época que o dólar estava lá embaixo, 40% menor do que o valor de hoje. Então, na verdade, ele não paga tributo nenhum, ele recebe um desconto no valor da conversão e paga um tributo que é menor do que aqueles que ficaram no Brasil e pagaram. Então eu acho que é um projeto ruim, principalmente pelo que ele sinaliza. É igual os nossos projetos de refinanciamento, os refis que a gente teve, né? Ele sinaliza que ser mal pagador é bom, é uma boa estratégia, que lá na frente você vai ter um benefício. Então o projeto de repatriação deixa um pouco essa mensagem. Você pode evadir divisas no Brasil, que vai ser benéfico depois você trazer, se necessário for. Em momentos de crise, a maioria dos países fazem isso, tenta trazer recursos que estão fora do país para que circule na economia nacional. Fazer isso, e aí tem regras, inclusive, limite, né? E tem regras, inclusive, perenes. Tem países que permitem isso sempre, né, com regra. Agora, são regras mais rígidas do ponto de vista penal. A gente
desvirtuou totalmente um projeto de repatriação e criamos brechas que, inclusive, contribuem para você reduzir o poder de imposição da lei tributária no Brasil. Que é péssimo, né? Que é péssimo. Marcelo Letieri, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Boa sorte lá na Receita, nas pesquisas no CAEM, enfim. Boa sorte para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com o economista Marcelo Letieri e o Vertical SA volta na próxima semana, 10 da noite, aqui na TV O Povo. Você vê a reprise do programa no horário executivo, quarta, 7 da manhã. Na quinta, você assiste o programa às 11 da manhã. No domingo, o programa vai ao ar às 11 da noite, na Mucuripe FM, na Rádio Povo CBN. Você ouve Vertical SA a qualquer momento, segunda a sexta. No Jornal Povo, você lê a coluna aos domingos. Até a semana que vem. Tchau. Vertical SA. Apoio Cultural. Apvida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e Abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Inspirado nos botiquins, reduto da gastronomia regional e da cultura popular brasileira, foi realizado o Boteco do Chefe. Em meio ao conhecido samba de mesa, a turma do curso de cozinheiro montou uma programação diversificada. O Boteco do Chefe foi uma ação educacional desenvolvida para dar oportunidade aos alunos vivenciarem a organização e a execução de um evento de gastronomia. O projeto integrador, ele tem a incumbência dele é tirar o aluno do conformismo da sala de aula. Eles tiveram que procurar os parceiros, eles tiveram que organizar, eles tiveram que ter ideias, certo? Então, sai totalmente do cotidiano e isso, para o aprendizado deles, é muito rico. Na programação, oficinas gastronômicas comandadas pelos próprios alunos. Food Park, apresentação de dança e palestras que abordavam temas relacionados à gestão e negócios. O público somado no Boteco do Chefe foi de cerca de 550 pessoas. Foi uma revolução na minha vida, digamos assim, o Senac aparecer, né? Eu fazia faculdade, tranquei para vir para cá, né? Eu sei da importância que o nome Senac tinha, sei. Se eu pudesse todos os dias, inclusive no final de semana, eu estava aqui dentro. Metrópolis. Apoio Itaú Cultural. E Minalba. A natureza também faz arte. Uma reunião de amigos da internet, do cinema, da música, todos com nome na lista. Esse endereço distante e